Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Dedicação Delta, aqui no nosso projeto Alvo Certo, um recorte de 30 minutos com as principais dicas daqueles temas que são certeiros nas provas dos concursos das carreiras de delegado de polícia. Sou o professor de Nápoles, sou delegado federal e aqui nessa aula de hoje, na nossa disciplina em Direito Constitucional, nós vamos falar sobre classificação das Constituições. Um tema da teoria da Constituição, e eu sempre digo, quando o tema ele é teórico, quando o tema ele possui essa abordagem propedêutica, é muito importante que você saiba quais são aqueles entendimentos que são prevalecentes, por um motivo muito simples. Se fosse uma questão dogmática, positivada, cuja resposta pudesse ser extraída de um artigo da Constituição, ficaria mais fácil, porque você sabe que a banca jamais iria considerar como correta uma questão, ou um enunciado, ou uma assertiva que destoasse do texto escrito e estrito da Constituição Federal. Ou seja, ele não iria contrariar. Então, se a Constituição diz, por exemplo, que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário, você pode ter certeza que nunca vai ser considerada correta em prova, numa prova objetiva, uma assertiva que diga são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, o judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Então você nunca vai encontrar isso. Por quê? Porque você tem ali um parâmetro de segurança que é a própria literalidade. Ocorre que, quando nós estamos diante de temas que não são positivados, não são temas dogmáticos, que têm previsão expressa ali na literalidade da Constituição, quando nós não estamos diante desses temas, mas sim diante de temas teóricos, diante de temas propedêuticos, o que nós encontramos? Situações em que você pode se deparar com algum tipo de divergência. E aí é por isso que é preciso reunir os entendimentos que sejam voltados para concurso. Porque se você abrir 10 livros de direito constitucional, é capaz de, nesses temas propedêuticos, você encontrar 10 divergências diferentes em cada um desses livros, sobre o mesmo ponto. Então você fica sem saber, mas e aí, eu vou marcar o que na prova? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, o ministro Alexandre de Moraes, no seu livro Curso de Direito Constitucional, no seu curso, Direito Constitucional, nome da obra, ele diz que a Constituição brasileira deveria ser classificada quanto à estabilidade como uma Constituição super rígida. As bancas não adotam esse entendimento. Esse entendimento está errado numa prova objetiva. Não importa a banca, pode ser CESP, pode ser FCC, pode ser FGV, pode ser a OCP, pode ser o que for. Você não vai encontrar esse entendimento como correto no Brasil, porque é um entendimento minoritário. Então, por isso que eu sempre digo, quando a questão é teórica, você não tem um parâmetro normativo ali para seguir, você precisa de uma fonte segura de estudo. Eu, por exemplo, como o meu livro é voltado para concurso público, o Direito Constitucional na Medida Certa, que é esse livro aqui, vou colocar aqui para que você possa ver. Aqui está o fundo, aqui. Esse livro de Direito Constitucional na Medida Certa, eu costumo fazer exatamente essa reunião. A reunião dos entendimentos que são aqueles adotados pela banca. Por quê? Porque o objetivo é trazer aquilo que vai fazer com que você acerte a questão da prova. Não é concordar com o autor A, com o ministro B. É acertar a questão. Então, nesses temas propedêuticos, eu faço isso sobretudo. Então, aqui você vai ter, por exemplo, na minha obra Classificação das Constituições, que é o tema da aula de hoje, e eu vou listar ali as classificações com base naquilo que vai responder a questão da prova, ainda que você possa encontrar um entendimento diferente no autor A ou autor B. O objetivo aqui foi reunir aquilo que responde à questão da prova. Essa é a lógica, essa é a ideia, e dela nós não vamos nos afastar. Bacana? Então vamos lá, dentro da classificação das Constituições, um tema propedêutico. E não só a divergência ela existe no que se refere à qualidade do critério classificatório, mas também em relação à quantidade. Então, tem gente, por exemplo, que estuda a classificação das Constituições em 8 critérios classificatórios. Tem gente que estuda em 9, tem gente que estuda em 10, tem gente que estuda em 11, tem gente que estuda em 12. Aqui nós trouxemos 13 critérios classificatórios, porque o objetivo foi ampliar ao máximo o leque, claro, dentro daquilo que tem potencialidade de incidência. Se eu tenho um critério lá num livro pouco utilizado pelas bancas e que nunca foi cobrado, eu não vou trazer esse critério só para dizer que eu tenho uma maior quantidade. O objetivo não é trazer uma maior quantidade pura e simplesmente, ou seja, só para dizer que tem mais critérios. O objetivo é trazer a maior quantidade de critérios dentre aqueles que podem ser cobrados nas provas. Por isso aqui nós vamos falar de 13 critérios classificatórios nessa temática de classificação das Constituições.
Começando o primeiro critério quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, uma Constituição ela pode ser do tipo formal ou do tipo material. Então, quanto ao conteúdo, formal ou material. E é claro que no final de todos esses 13 critérios, só uma advertência aqui é importante. Você vai precisar saber como se classifica a Constituição brasileira. Então é claro que aqui eu já vou dando pistas, à medida que eu for explicando aqui cada um desses critérios, naturalmente eu já vou dando pista de como seria a classificação da Constituição brasileira. Então fique atento, porque no final eu vou fazer um apanhado geral para que a gente revisite os critérios apontando qual é aquele que indica a classificação da Constituição brasileira. Mas na explicação eu já vou soltando essas dicas, beleza? Então vamos lá, quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, primeiro critério classificatório, uma Constituição pode ser classificada como Constituição formal ou como Constituição material. Constituição formal é aquela Constituição cujas normas, para serem consideradas constitucionais, basta que tenham aderido formalmente ao texto. Então, se a norma adere formalmente ao texto da Constituição, e isso torna ela uma norma constitucional, eu estou diante de uma Constituição formal. Então, por exemplo, se eu abro a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 242, parágrafo 2º, que vai dizer que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, ele compõe a órbita federal, se eu tenho essa previsão, essa norma ela não tem do ponto de vista material, do ponto de vista substancial, do ponto de vista valorativo ou axiológico, ela não teria importância nenhuma para estar na Constituição, mas ela está. E o tão só fato de ela estar faz com que ela seja considerada uma norma constitucional. E faz com que, inclusive, do ponto de vista formal, eu repito, do ponto de vista formal, não haja nenhuma diferenciação entre ela e outras normas da Constituição, porque todas que aderiram ali ao texto são igualmente constitucionais no quesito formal. Se você pegar a norma que consagra o direito à vida, se você pegar a norma que consagra o direito à saúde, à educação, ao trabalho, a própria dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade como fundamento da República, tudo isso tem, do ponto de vista formal, a mesma posição, status, estatura hierárquica que a norma do Colégio Pedro II. É claro que do ponto de vista formal apenas, porque materialmente falando, ela não tem relevância esta do Colégio em comparação com as demais. Mas se ela é uma norma constitucional a despeito dessa irrelevância no aspecto substancial ou material, se ainda assim ela é considerada uma norma constitucional, é porque nesse quesito eu posso afirmar que a Constituição brasileira ela é formal. Ela é formal por isso, porque as normas aderem formalmente ao seu texto e, naturalmente, apenas por isso já podem ser consideradas normas constitucionais. Eu não quero com isso dizer que não existem normas de estatura constitucional fora da Constituição. Não é isso. A despeito de como regra a Constituição brasileira ela ser classificada como formal, eu sei que existe entendimento doutrinário e jurisprudencial que diz que é possível o reconhecimento de normas constitucionais no aspecto material ou substancial, com base no diálogo com o direito internacional dos direitos humanos, sobretudo. Eu tenho normas que não aderiram formalmente ao texto, mas que elas têm status de normas constitucionais. Eu poderia citar, por exemplo, o 5º parágrafo 3º, que vai dizer que um tratado internacional de direito humano que seja incorporado no ordenamento jurídico brasileiro com o mesmo status, o mesmo procedimento das emendas, ele vai ter status de emenda. Mas, veja, a norma do tratado está fora da Constituição, mas compõe o bloco de constitucionalidade. Tudo bem? Ah, professor, e se o tratado não for incorporado ao direito brasileiro nos termos do 5º parágrafo 3º? É uma questão polêmica que não deveria cair no objetivo, mas no nosso objetivo você consegue, né? A subjetiva lhe permite explicar que, ainda que formalmente ela não tenha sido incorporada, materialmente falando, citando aqui Jorge Miranda, Canutilho, constitucionalistas lusitanos, Dirley da Cunha Júnior, Flávio Piovesan, constitucionalistas brasileiros, por todos você tem aí o reconhecimento de que, do ponto de vista material, essas normas também são consideradas constitucionais numa perspectiva valorativa, axiológica e substancial, e por isso também deveriam compor o bloco de constitucionalidade. Deveriam, embora as bancas digam, de um modo geral, que o que vai compor o bloco de constitucionalidade é o que foi incorporado como emenda constitucional. O que não foi incorporado como emenda pode vir a constituir o bloco de convencionalidade, mas não de constitucionalidade. Isso é o entendimento da banca, embora para essa doutrina mais humanista, a que eu fiz referência, seria todo o bloco de constitucionalidade, porque seria norma constitucional na perspectiva material, embora a gente saiba a resistência jurisprudencial muitas vezes em relação a esse reconhecimento, e as bancas tendem a acompanhar essa jurisprudência, embora não seja a mais alvissareira de todas. Bacana? Então, feita essa observação, como regra, a Constituição brasileira é formal. Do outro lado, isso é conteúdo. Quanto ao conteúdo,
Do outro lado, o segundo critério, quanto à forma escrita ou não escrita, aí você lembra de um gatilho. Toda Constituição formal é necessariamente uma Constituição escrita. Toda Constituição formal é necessariamente uma Constituição escrita. Então, se ela é formal, ela só pode ser escrita. Beleza. Já a material, não. A material pode ser escrita ou não escrita. Mas como a brasileira é formal, ela é escrita. E o que significa uma Constituição escrita, Eden? É aquela que é formada apenas por passagens escritas? Não. Porque a Constituição não escrita, ela também tem passagens escritas. Né? A Constituição não escrita também tem textos escritos. Aí você fala, se as duas têm passagens e textos escritos, qual a diferença da escrita para a não escrita? É que, de modo geral, a escrita está plasmada em um único documento. Ela atrai a própria classificação quando a sistematização unitária ou variada, a escrita se aproxima muito mais da ideia de uma Constituição unitária. É aquela cujas normas estão plasmadas formal e solenemente em um único documento exaustivo de todo o seu conteúdo, em um único documento que consolida e que sistematiza todas as suas normas, exaustivo de todo o seu conteúdo e que consolida e que sistematiza todas as suas normas. Então, a brasileira, se ela é formal, ela é escrita porque, de fato, ela está escrita em um único documento, embora a gente saiba dessa existência de normas materiais numa perspectiva de direitos humanos, direito internacional dos direitos humanos no plano internacional, a esse reconhecimento. Mas para a prova objetiva, ela é formal e escrita, quanto à forma e quanto ao conteúdo formal e quanto à forma escrita. Terceiro critério classificatório, quanto à origem. Quanto à origem, a Constituição pode ser do tipo promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada. Promulgada é sinônimo de votada, popular, democrática. É aquela que conta com a participação do povo no seu processo político de elaboração. É o exemplo da Constituição brasileira. A Constituição outorgada é o contrário, chamada de carta política, uma Constituição imposta, que não conta com amplo debate e participação popular. Então você teve outras brasileiras que foram outorgadas. As constituições ditatoriais da década de 60, por exemplo, 67, emenda constitucional número 1/69, que formalmente foi uma emenda, porém materialmente era uma constituição outorgada, são exemplos de constituições impostas, cartas políticas. Bacana? Cesarista. Cesarista é aquela constituição imposta por um ditador ou junta militar, mas submetida a uma posterior aprovação popular. Bom, ela é um mix. Ela começa como imposta, mas essa imposição ela é submetida a uma aprovação. Não posso dizer que ela é do tipo popular, porque ela não foi fruto de amplos debates. Ela foi imposta e depois apenas submetida a uma chancela, que pouco representa a legitimidade popular, já que houve apenas uma imposição. E pactuada seria aquela Constituição firmada a partir de um pacto, a partir de um acordo entre duas forças políticas oponentes, entre duas forças políticas adversárias, exemplo de constituições espanholas do século XVIII. Bacana? Bom, quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto à origem, quanto à estabilidade. Cuidado, esse critério pode aparecer na sua prova. Quanto à mutabilidade, quanto à consistência ou ainda quanto à alterabilidade. Mutabilidade, consistência ou alterabilidade. A Constituição, quanto a esses critérios, pode ser dividida e classificada em Constituição imutável. É muito simples, o nome já explica. Não pode ser mudada. Está fadada a um insucesso. A Constituição precisa poder ser mudada. A imutável não pode, está fadada ao insucesso. A Constituição fixa é aquela que não permite a alteração do seu texto, a atualização. Sempre que você quiser mudar de Constituição, você tem que criar uma nova Constituição. Também não tem sentido, né? Só você imaginar que já temos aqui mais de 100 emendas constitucionais, né? Mais de 130 emendas constitucionais. É óbvio que não teria sentido a cada mudança ter uma nova Constituição. A fixa também está fadada a um insucesso. As últimas de que se tem notícia remontam às cidades-estados gregas. Além disso, nós temos a Constituição rígida, que é o caso da brasileira, que é aquela que pode ser alterada, mas cujo processo legislativo de alteração reclama, exige um processo, portanto, mais formal, solene, complexo e dificultoso do que o processo de alteração das demais normas infraconstitucionais. Essa é a Constituição rígida. Ela pode ser alterada? Pode, mas ela exige, ela reclama esse processo legislativo de alteração mais formal, solene, complexo e dificultoso do que o processo de alteração das demais normas infraconstitucionais. Tudo bem? Bacana. Bom, nós temos aí a Constituição rígida é a brasileira. A Constituição semi-rígida seria aquela Constituição que parte dela exige formalidade para alteração e a outra parte não exige essa formalidade. A outra parte, ela poderia ser alterada da mesma forma como se alteram as leis, um procedimento não solene e informal. Essa Constituição não é a brasileira atual. Essa Constituição foi a primeira Constituição brasileira, a Constituição Imperial de 1824. Porque depois dela,
Todas as outras constituições republicanas de 1891 a 1988, todas elas foram rígidas. Você pode levar isso para a sua prova. Todas as constituições brasileiras republicanas foram rígidas. A única que não foi rígida foi semi-rígida, também chamada de semi-flexível, que foi essa Constituição Imperial de 1824. Bacana? E por fim, a Constituição Flexível. A Constituição Flexível é aquela que não tem supremacia, porque se você muda se você muda uma lei com um quórum simples, esse mesmo quórum simples que você muda a lei, você consegue mudar a Constituição. Então, se é dito, por exemplo, uma norma que viola a Constituição, que contraria o texto de uma Constituição, mas eu edito uma norma infralegal, eu não posso nem dizer que é infra. Ela está no mesmo status que as leis, porque ela tem o mesmo procedimento de aprovação das leis. Eu não posso nem chamar essa norma de infralegal, porque a Constituição não tem supremacia para fazer com que a norma seja considerada infralegal. A Constituição flexível está no mesmo plano da lei, de modo que se uma lei é editada contrariando os textos da Constituição, ela revoga esse texto, essa parte da Constituição com ela contraria. Bacana? Também não é o caso no Brasil, porque uma Constituição flexível, justamente pela ausência de hierarquia, ela impede, inclusive, a existência do controle de constitucionalidade. Ela impede a existência do controle de constitucionalidade. Então, a brasileira, ela não é a Constituição flexível, não é a semiflexível. A semiflexível ou semirrígida foi a de 1824, que tinha um artigo 178, que dizia que as normas materialmente constitucionais reclamavam formalidade e as outras meramente formalmente constitucionais dispensavam essa formalidade. E a brasileira é rígida, mas cuidado. Como eu disse, o ministro Alexandre de Moraes, na sua obra de Direito Constitucional, ele diz que a brasileira seria super rígida por conta das cláusulas pétreas que não podem ser abolidas. Não é o que prevalece em prova. Afinal de contas, não podemos tomar a parte pelo todo. Se apenas uma parte do texto ela tem mais força porque ela não admite abolição do seu conteúdo, eu não posso dizer que todo o texto tem essa mesma força, porque é apenas uma parte. São as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º do texto maior. Portanto, a brasileira não é super rígida, não é semi-rígida, não é semiflexível, que seria sinônimo de semi-rígida, não é flexível, ela é rígida. Isso é o que você leva para a prova. Beleza? Então, quanto à estabilidade é isso. Quanto à extensão sintética ou analítica, a brasileira é analítica. Analítica porque é extensa, porque é prolixa, tem muitos artigos e trata de muitos temas. O oposto seria uma Constituição sintética, enxuta ou concisa. Não é o caso da brasileira, que é extensa, prolixa ou analítica. Quanto à elaboração dogmática ou histórica, aí você lembra, toda histórica é não escrita. Toda dogmática é escrita. Aí você pensa, bom, se a brasileira é escrita, ela só pode ser dogmática. E é verdade. É aquela Constituição que é necessariamente escrita e que foi elaborada em um dado e determinado momento histórico. Não é fruto de um longo e contínuo processo evolutivo histórico. Tem uma data certa a partir da qual ela começou a vigir. Foi 5 de outubro de 88, quarta-feira, às 16 horas. Então você sabe o marco temporal exato a partir do qual aquela Constituição começou a valer e justamente por isso ela é uma Constituição dogmática quanto à elaboração. Quanto à ideologia ortodoxa ou eclética, ortodoxa não enseja espaço para outras ideologias, é só uma. A eclética é plural, aberta, multifacetada ou multifacetária, enseja espaço para várias correntes ideológicas, é o caso da brasileira, quanto à ideologia. Quanto à essência é um critério classificatório cunhado pelo alemão Karl Loewenstein, cai em prova isso, o nome dele, é também chamado de critério quanto à ontologia, cuidado, não é antologia, antologia é algo inesquecível, com a antologia é algo inesquecível, mas eu me refiro à ontologia, e ontologia é essência, ontologia é modo de ser das coisas. Então, quanto à ontologia, quanto ao critério ontológico, a Constituição pode ser normativa, semântica ou nominalista. A brasileira ela é nominalista, ela pretende ser normativa, mas ela é nominalista. Por quê? Karl Loewenstein idealizou uma metáfora entre as constituições e a roupa que a gente veste. A normativa seria a roupa perfeita, tudo que está nela acontece na realidade. A semântica seria a Constituição opressora, como roupa seria uma roupa apertada, porque a norma oprime o cidadão. Não é a brasileira também. Ela não é nem perfeita como a normativa, mas ela também não é opressora como a semântica. Ela é nominalista, ela pretende um dia valer na prática, é a brasileira. Seus preceitos são bons, mas ainda não estão valendo totalmente na prática porque a sociedade ainda não se desenvolveu. É como metaforicamente fosse uma roupa folgada, feita para no futuro um dia assentar no corpo social quando a Constituição valesse plenamente na prática. Então a brasileira pretende ser normativa, mas ainda não é. E se não é normativa é porque ela é nominalista. Bacana? Cuidado com o nome do alemão Karl Loewenstein, porque ele cai em prova. Quanto à sistematização unitária ou variada, unitária como regra. Por que como regra?
porque tem um documento que plasma todas as suas normas e consolida os seus textos de maneira sistematizada. Por isso que quanto à sistematização, em regra ela é unitária. Mas por que em regra? Porque, como eu disse no início desta aula, é possível encontrar normas materialmente constitucionais fora do texto. Então, de certa forma, ela começa a admitir uma variação fora do texto unitário. E isso deve ser levado em consideração. Você poderia me perguntar, mas como é que o marco na hora da prova depende da forma como ele abordar? Numa classificação assim, numa pergunta apenas assim, historicamente falando, a Constituição brasileira, ela historicamente veio sendo classificada como unitária ou variada? Unitária, historicamente sim. Mas com base no desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos, da influência dos direitos humanos no direito brasileiro, com base em todo esse reconhecimento atual, a brasileira, ela começa a admitir variações para além do seu texto unitário, ela começa a admitir variações para além do seu texto unitário. Bacana? Beleza, tudo jóia. Então ela começa a admitir essas variações para além do seu texto unitário. Você tem que saber como a prova ela vai abordar isso. Quanto à finalidade, a Constituição pode ser garantia, balanço ou dirigente. Garantia visa limitar o poder do Estado tutelando o mínimo existencial. Balanço, ela apenas visa fazer um balanço dos diferentes estágios nas relações de poder. É exemplo de sucessivas constituições soviéticas, não é o caso do Brasil. E dirigente é o caso da brasileira. Para além do mínimo, o máximo existencial. Para além de limitar o poder estatal, exigir do Estado, do poder público, prestações positivas, direito de caráter prestacional, que venham no sentido de implementar direitos fundamentais, sobretudo de caráter social, que exigem uma postura de fazer, um facere, um fazer por parte do Estado. Não apenas um não facere, um não fazer, e sim um fazer. Ou seja, direitos, liberdades positivas, direito de prestação, direitos para cuja realização o indivíduo ele precisa contar com o apoio do Estado. E a brasileira ela é dirigente. E por que ela é dirigente? Porque ela é recheada de normas programáticas. E o que são normas programáticas? Aquelas que se revestem sob a forma de promessas ou de programas a serem implementados pelo Estado para a consecução dos seus fins sociais. Bacana? Então isso é quanto à finalidade. Quanto ao sistema, uma Constituição pode ser do tipo principiológica ou preceitual. Principiológica, você tem um predomínio dos princípios, uma importância maior reconhecida aos princípios. Na preceitual, a importância maior é reconhecida às regras. Na brasileira, nós temos que tudo é importante, tanto a regra quanto os princípios. Porém, os princípios eles servem de base para a formação das próprias regras. Por isso, eles têm, de certa forma, esse plus de significação jurídica maior. E quanto ao local de elaboração, penúltimo critério classificatório, a Constituição pode ser autônoma, também chamada de autoconstituição, de um lado, e heterônoma ou heteroconstituição do outro. Autônoma é a Constituição que foi elaborada em um local para valer nesse mesmo local. Constituição autônoma, elaborada em uma localidade para valer nessa mesma localidade. Constituição autônoma, autoconstituição. Do outro lado, Constituição heterônoma, também chamada de heteroconstituição. Não é o caso da brasileira. A brasileira foi elaborada no Brasil e vale no Brasil. A heteroconstituição ou Constituição heterônoma é aquela Constituição que ela é elaborada em uma localidade para valer em outra. Então, as constituições da Nova Zelândia, da Jamaica e do Canadá, de certa forma, em algum momento foram discutidas no parlamento da Inglaterra, no parlamento inglês. Isso torna essas constituições heterônomas, também chamadas de heteroconstituições. E, por fim, quanto à função, a Constituição pode ser provisória ou definitiva. A brasileira de 88 ela é definitiva porque ela não veio como uma antessala de nenhuma outra Constituição. Ela não veio trazendo o desenho de elaboração de outra Constituição. Há Constituições que vêm com esse propósito, né? Ser provisória porque elas pretendem marcar ali, muitas vezes, um regime de transição para uma nova ordem constitucional. Aí cria-se uma Constituição provisória, enquanto há a transição para a nova ordem constitucional. Não é o caso da brasileira, por óbvio, que já dura mais de 30 anos. Ela veio para ficar. Quer dizer que vai ser ela para sempre? Não. Quer dizer que é a única? Não. Quer dizer que nunca mais vai poder haver outra? Não. Mas quer dizer que ela, pelo menos, não veio já com data certa para acabar, o que seria uma característica típica das constituições provisórias, que já nascem com data certa para acabar, porque servem para fazer uma transição e servir de base para a elaboração de um outro texto constitucional que viria a ser o texto definitivo. Bacana? Então, com isso, a gente fecha esse alvo certo sobre classificação das constituições, lembrando que não basta você só saber a Constituição, a classificação da Constituição brasileira, você precisa entender um pouco dos critérios classificatórios e das espécies, né, desses critérios, cada uma delas, para dizer se isso é ou não o reflexo da realidade brasileira. Você precisa ter uma visão ampla, mas
também de nada adianta você ter essa visão ampla se ao fim e ao cabo desse estudo você não conseguir classificar a Constituição brasileira. É preciso que você consiga classificá-la. E aí a Constituição brasileira poderá ser classificada como, Éden? Aí a Constituição brasileira poderá ser classificada como, e aqui a gente vai voltar para que você possa ter essa compreensão final. Quanto ao conteúdo formal material, ela é formal. Quanto à forma escrita ou não escrita, ela é escrita. Quanto à origem, é promulgada ou outorgada, cesarista ou pactuada, ela é promulgada. É sinônimo de votada, popular, democrática, é aquela que conta com a participação do povo no seu processo político de elaboração. Quanto à estabilidade, ela é imutável, fixa, rígida, semirrígida, semiflexível, flexível ou superrígida. Ela é rígida. Pode ser alterada, pode, mas ela reclama, exige um processo legislativo de alteração mais formal, solene, complexo e dificultoso do que o processo de alteração das demais normas infraconstitucionais. Quanto à extensão sintético-analítica, analítica, extensa, prolixa. Quanto à elaboração dogmática ou histórica, dogmática, você sabe o dia exato a partir do qual ela começou a valer. Além disso, ela é uma Constituição escrita e toda dogmática é escrita. Quanto à ideologia ortodoxa ou eclética, eclética, plural, aberta, você tem, por exemplo, livre iniciativa, propriedade privada. Mas você tem, por exemplo, função social da propriedade, função social da empresa, intervenção do Estado na ordem econômica. Então, regulação do Estado na ordem econômica, o Estado regulador. Então, você tem ali que ele não é nem só uma corrente ideológica, nem só outra, ele equilibra e mescla de maneira plural e eclética essas ideologias. Quanto à essência, ela é nominalista, pretende ser normativa, mas se ainda não é porque ela pretende ser e ainda não é. Então, significa que ela é outra coisa, e ela é o que? Ela é nominalista. Quanto à sistematização em regra unitária, mas hoje já se percebe, depende da forma como isso for abordado, já se percebe reconhecimento de normas com valor constitucional do ponto de vista material fora do texto unitário, o que pode sugerir uma ideia de Constituição não codificada, tá? Ou de variada. Então, depende da forma como for abordado. Quanto à finalidade, garantir o balanço dirigente, ela é dirigente porque ela é recheada de normas programáticas. Então, a Constituição dirigente é aquela que traz um norte. A Constituição dirigente é aquela que traz um direcionamento à atuação dos governantes, no sentido de implementarem as melhores políticas públicas, aquelas mais aptas à satisfação das necessidades coletivas. Beleza? Beleza. E quanto ao sistema, na verdade eu já falei, quanto ao sistema ela é principiológica, quanto ao local de elaboração, sistematização unitária como regra, quanto à finalidade dirigente, foi o último que nós explicamos, quanto à finalidade, quanto ao sistema principiológica ou preceitual, principiológica, porque há um predomínio dos princípios, embora se reconheça a importância das regras, há um predomínio dos princípios. Quanto ao local de elaboração, ela é autônoma, autoconstituição, porque foi elaborada no Brasil para valer no Brasil. E quanto à função, ela é definitiva, porque por mais que eu não possa dizer que ela é a última que nunca vai ser substituída, eu não posso dizer isso, eu posso, por outro lado, dizer que ela não veio para durar pouco tempo, ela não veio com data certa para acabar, ela não nasceu com data certa para morrer, ela não veio servir de antessala para a criação de outra ordem constitucional, de outro documento constitucional. Ela veio para durar, pode ser que não dure muito, embora venha durando, mas ela não veio com data certa para acabar, então ela não é provisória, ela é uma Constituição definitiva. Bacana? Com isso a gente fecha mais esse tema propedêutico. Eu tenho certeza que se você estiver de posse dessas informações que eu trouxe sobre classificação das constituições, como eu disse em outros vídeos, é muito difícil aparecer uma questão que você não consiga responder sobre isso, porque você pode até ler várias e várias páginas de diversos livros sobre esse assunto. O importante é acertar a questão na prova. E aqui eu procuro reunir, seja no livro, que é a minha palavra escrita, seja na minha exposição, na minha aula teórica, que é a minha palavra falada, eu procuro reunir o que lhe ajuda a responder a questão da prova. Porque aqui a gente tem um objetivo muito claro e muito declarado, que é acertar a questão, tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.